Graça e paz, gente querida, povo de Deus, como vocês estão? Você, minha irmã preciosa, como está? E você, meu irmão amado, tudo bem? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio, eu sempre gosto de iniciar essa live assim. Eu tenho um grande privilégio poder chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E por experiência própria, quando essa palavra chegou até mim, renovou a minha mente, mudou todo o meu mundo emocional, estabeleceu convicções que eu não conhecia e não tinha. Quando isso aconteceu, tudo se tornou novo na minha vida. Tudo se tornou renovado. Passei a enxergar uma vida de fé totalmente diferente, através do conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Eu tenho plena convicção que você que me permite entrar no teu lar, no teu trabalho, onde quer que você esteja, eu tenho plena convicção que esta palavra, chegando até você, esse privilégio que eu tenho de chegar até você, essa palavra vai fazer o que fez na minha vida, vai transformar em você o que transformou na minha vida, vai renovar em você tudo aquilo que renovou em minha vida. Eu sei que isso não é coisa de uma semana, não é coisa de uma live, não é coisa de um mês. Para que isso se torne real, você tem que observar a palavra da graça de Deus constantemente, recebê-la aí no seu espírito, recebê-la no seu coração constantemente. Pegar cada carta de Paulo, nunca esqueça isso. Eu não falo isso com um coração leviano, não. Eu falo isso com um coração que foi trabalhado pelo Evangelho da Graça de Deus. Pegar cada carta de Paulo, ter domínio sobre cada carta de Paulo, isso leva tempo, leva anos. Entrar em cada carta, absorver a mentalidade que Paulo tinha, o que ele quis transmitir. Deixar essa palavra enraizar dentro de você a cada dia, parte por parte, como eu tenho dito, é como um quebra-cabeça, que você tem uma grande imagem da graça de Deus, e você vai ajuntando parte por parte, peça em peça, vai montando o quebra-cabeça lentamente e vai formando uma imagem do Evangelho da Graça de Deus na tua mente, no teu coração, até que chega um ponto que você encontrou todas as peças. É a imagem real do Evangelho, ela está diante de você, está diante do teu espírito, está fundamentada na tua mente. Então você vai ter uma visão clara do que é o Evangelho da Graça de Deus. Uma visão clara daquilo que Cristo já fez por nós, da grandeza do ministério de Jesus Cristo, da grandeza de tudo aquilo que foi feito na cruz. E quando esta imagem estiver estabelecida diante de você, você vai entrar numa plenitude do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus vai passar a ser a tua própria vida. As tuas emoções vão ser equilibradas pelo Evangelho da Graça de Deus. A forma de você ver a vida vai ser totalmente edificada sobre a visão do Evangelho da Graça de Deus. Esse é o anseio do meu coração.
E assim eu me torno o colaborador, somente isso. Uma voz, nada mais que isso, uma voz que vai cooperar para o teu crescimento espiritual. Lembrando isso, eu não estou aqui para te confundir, não estou aqui para ficar falando coisas que lhe causam confusão, incertezas. Você entende quando eu falo assim, não é verdade? Não estou aqui para te confundir, para jogar a tua mente para lá, para cá, criar confusão. Estou aqui em cima das cartas do apóstolo Paulo, onde o Evangelho da graça de Deus é revelado. Estabelecer a tua fé em cima delas, não sair delas para nada. Porque o Evangelho da graça de Deus foi revelado para o apóstolo Paulo. Entende isso? Então, sendo revelado a ele, ele trouxe a mentalidade, ele trouxe a mente de Cristo para cada um de nós. E eu preciso compreender isso e amadurecer neste conhecimento. Então vamos ao leitinho de hoje. Eu já falei muito sobre estas coisas e vamos continuar falando. Vamos ao arroz com feijão de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta, que coisa boa, né? A versão que eu uso é a Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Estou aqui com ela aberta em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você já deve ter ouvido muitas ministrações a respeito destes versículos e hoje você vai ouvir mais uma. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com raciocínio, com inteligência. Mas a tônica vai estar no versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, aqui nessa tradução está este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa interessante, geralmente a gente pensa que Deus é que vai me transformar. Mas esse versículo 2 está dizendo, transformai-vos. É uma coisa que você que tem que trabalhar, você que tem que realizar. Quantas vezes no passado eu estive em cultos e eu mesmo fiz isso. E dizia no final do culto, quem quer ser transformado, vem aqui na frente. E muitas pessoas vinham e nós impunhamos as mãos sobre a cabeça delas. E ordenávamos um monte de coisas. E afirmávamos que elas seriam transformadas. Quantas vezes estivemos em cultos que a pessoa dizia assim, a sua vida não vai ser a mesma a partir de hoje. Você vai ser transformado. E no final de tudo isso não havia transformação nenhuma. Não havia mudança na vida de ninguém. E toda aquela gritaria, imposição de mãos, orações fortes, não davam em nada. E você poderia perguntar, pastor, mas por que não havia transformação? Porque, olha o que o versículo diz, transformai-vos. Então, sou eu que vou trabalhar para a minha transformação. Não é alguém orando por mim, gritando. E qual é a outra parte do versículo? Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, olha que coisa interessante, nós estamos na graça de Deus. Tudo que precisava ser feito para que fôssemos salvos e libertos, já foi feito por Jesus na cruz.
Na cruz, o Evangelho nos é dado, o Evangelho da graça de Deus, ele vem da cruz e mostra-nos tudo que foi feito por nós e nos é dado gratuitamente. Mas a transformação sou eu que tenho que fazer. E de que forma eu vou fazê-la? Renovando a minha mente, tornando a minha mente nova. Como é que eu vou renovar a mente? Eu vou renovar através do conhecimento das verdades do Evangelho da graça de Deus. Então, se eu estiver distante das verdades do Evangelho da graça de Deus, existe muito pouca possibilidade da minha mente ser renovada. Mas se eu estiver em cima das verdades do Evangelho da graça de Deus, então essas verdades, elas vão renovar a minha mente. Porque a transformação da minha vida, da tua vida, vem pela renovação da mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de compreensão, uma mudança de visão. Será que você entende isso, meu irmão querido, minha irmã preciosa? Então, quando a minha mente é renovada, é aí que eu vou ser transformado. Quando a minha mente ela é mudada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, é aí que eu vou ser transformado. Então, se a mente não for transformada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus, então a minha vida não vai ser transformada. Você entende isso? Então olha a importância, preste atenção nisso que eu vou te dizer. Olha a importância de você renovar a tua mente, é aí que vem a transformação. Olha a importância de eu ter uma mente renovada, é isso que vai transformar e mudar a minha vida. E como é que eu vou fazer isso? Através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, o que significa a palavra transformar? Se você for lá no dicionário do Aurélio, você vai encontrar uma coisa interessante nesta palavra transformar. Ela diz: passar de um estado para outro. Significa o quê? Que minha mente estava num estado de conhecimento. A minha mente estava num estado, por exemplo, eu vivia só debaixo da lei, praticando as coisas do Velho Testamento. Todo culto que eu ia, é inacreditável, mas é assim. A Bíblia era aberta sempre no Velho Testamento, nas histórias do Velho Testamento, sempre pregando a lei, as ordenanças da lei. A minha mente adquiriu um estado formatado pelo conhecimento da velha aliança. Foi posto na minha mente, no meu coração, um monte de ensinos estabelecidos na velha aliança. Então, essas coisas passaram a governar a minha vida de fé. O que é que governa a tua vida de fé? É aquilo que foi posto na tua cabeça. A tua fé é aquilo que foi posto na tua cabeça. Se o que você conhece da Bíblia é só o Velho Testamento, é aquilo que vai governar a tua vida. É aquilo que foi posto na tua cabeça, a tua vida de fé. A tua visão de Deus vai ser baseada na velha aliança. Ali está aquilo que vai governar a tua vida. Você entende isso? Mas se você aprendeu o Evangelho da graça de Deus, aprendeu que nós estamos numa nova aliança, num novo testamento selado com o sangue de Jesus. Se você aprendeu que tudo que era antes da cruz acabou na cruz, e depois da cruz surge um novo testamento no sangue, surge o Evangelho da graça de Deus,
Se você já foi bem dividido, velho para lá e novo para cá, então estas coisas novas que foram postas na tua mente é que vão governar a tua vida. Entende o que eu estou dizendo? Então o que significa a palavra transformar? Passar de um estado para outro. A minha mente era escravizada pelas pregações do Velho Testamento. Eu não conhecia nada do que Cristo havia feito na cruz por mim. Apesar de falar que acreditava nele, o que me ensinaram foi só lei, judaísmo, me impuseram um monte de jugo. A minha mente estava num estado, produzido por isso que foi posto nela. Mas quando pela graça de Deus eu comecei a entender o Evangelho da graça de Deus, comecei a entender que tudo foi pago na cruz, que os pecados foram levados definitivamente na cruz, que todas as maldições, que o diabo, tudo foi aniquilado na cruz, que o preço que eu devia foi pago na cruz. Então, a minha mente é tirada de um estado da velha aliança, de escravidão, e posto num novo estado, é uma mudança, é passar de um estado para outro. Então a minha mente sai daquela velharia do Velho Testamento, daquelas pregações de medo, de julgo, de angústias, de estar sempre devendo alguma coisa, sempre um preço a ter que pagar, sempre um custo, sempre uma penalidade. Eu saio desse estado, minha mente é levada e trazida para o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, o meu entendimento, a minha mente é levada de um estado para outro. É aí que eu vou ser transformado. E esse versículo também fala sobre renovar. O que é uma coisa renovada? É uma coisa que ficou nova, foi alterada para melhor. O que é renovar? Recapitulando, é uma coisa que ficou nova, ela foi alterada para melhor. Então eu só serei transformado, presta atenção, se a minha mente sair daquele estado de escravidão para um outro estado de conhecimento da verdade do Evangelho da graça de Deus. Eu só serei renovado, a minha mente só será renovada, se tornada nova, quando eu sair de um estado e for levado para um outro estado de conhecimento. Eu sair da lei, da velha aliança, e for levado para o conhecimento da nova aliança, do Evangelho da graça de Deus. Então, você, querido irmão, querida irmã, que está começando agora, eu sei que na tua mente tem muitos costumes do passado, muitos hábitos religiosos evangélicos, muitas coisas que foram postas aí. E para você sair deste estado e entrar num novo estado, que é o estado do Evangelho da graça de Deus, isso leva tempo, isso leva anos. Não pense que você já entendeu tudo do Evangelho da graça de Deus, porque está há 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 1 ano ouvindo lives sobre pregação do Evangelho da graça de Deus. Não se iluda. Você está começando agora, está engatinhando. Ainda tem muita coisa no estado da escravidão na sua mente que você só vai descobrir isso lá na frente. Ainda tem muita coisa que escraviza as emoções que vem lá da velha aliança. Você nem sabe disso. Que aos poucos precisa ser tirado, até você ter uma clareza real sobre o Evangelho da graça de Deus, entrar no estado do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Por isso que isso é uma coisa trabalhosa, a renovação da mente é uma coisa trabalhosa.
Eu tenho que trabalhar em cima das cartas de Paulo, e trabalhar, e trabalhar. Não saia das cartas de Paulo. Não fique preocupado com o tempo do fim. Jesus voltou, Jesus vai voltar, o que vai ser, o que não vai ser. Não encha a tua mente disso agora. Agora não é tempo de se preocupar com essas coisas. Você que é novinho na fé. É tempo de se preocupar em conhecer claramente o Evangelho da graça de Deus. Saber o que é e saber aquilo que não é. Tirar a tua mente do estado antiquado de escravidão para levar a tua mente para um estado do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. É isso que é ser transformado. É passar de um estado para outro no conhecimento. Entende isso? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, queria estar perto de você. Vou repetir a mesma coisa. Você precisa conhecer cada carta de Paulo, esmiuçar cada uma delas, versículo por versículo, parte por parte. É isso que vai renovar a tua mente, é isso que vai tirar a tua mente do estado de escravidão para um outro estado de liberdade total, através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala, vou ler de novo aqui, não vos conformeis com este século. O que é conformar? Minha filha fez um bolo de aniversário para o meu neto. E ela queria fazer um bolo em formato de coração. Bateu aquela massa toda, pôs uma forma em formato de coração, derramou a massa ali, pôs no forno. Qual foi o resultado? Aquela massa tomou a forma da forma, em forma de coração. E o resultado foi que saiu um bolo em forma de coração. Aquela massa se conformou com aquela forma. Então o que Paulo está dizendo? Não vos conformeis com este século, não é? É ter o mesmo formato de mente religiosa daquele século. Você tem que entender que Paulo, ele viveu as duas alianças. Quando Paulo nasceu, a nova aliança não estava em vigor. O que vigorava era a lei. Então Paulo viveu muito tempo debaixo da lei. Mas quando Cristo veio, Paulo estava vivo. Cristo morreu na cruz e estabeleceu uma nova aliança no sangue dele. Então Paulo viveu o fim da velha aliança e o início da nova aliança. Então, como Paulo teve a mente dele, passou de um estado para outro, acredito que Paulo olhava e via toda aquela mentalidade que ele mesmo viveu da velha aliança. As prisões que tinha na mente dele, que levaram ele no começo a rejeitar Jesus Cristo. E depois o conhecimento que Cristo revelou a ele sobre a nova aliança. Então Paulo olhou a mentalidade daquelas pessoas que não tinham crido no Evangelho. E aí ele fala, não vos conformeis com este século, com aquela mentalidade da velha aliança. Ele viu o dano que tudo aquilo fez na mente de toda aquela geração. Ele disse, não vos conformeis com este século, com esta mesma mentalidade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente passar de um estado para outro. A tua mente ficar como nova, renovada. É isso que vai transformar a vida de uma pessoa. E quem é que vai fazer essa transformação? Deus já deu o Evangelho, está aqui para cada um de nós. Agora compete a cada um de nós transformar pela renovação da mente, ou seja, estar em cima do Evangelho, trabalhar em cima dele, absorvê-lo parte por parte, conhecer a graça de Deus parte por parte, saber tudo que
que Cristo já fez por cada um de nós e nos deu gratuitamente. Sair dessa mentalidade religiosa evangélica que escraviza as pessoas na religião. É isso que vai transformar totalmente o meu entendimento e a minha vida. Aí vai acontecer uma coisa interessante. O que vai acontecer? Eu vou ser transformado e vou conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente a mente renovada é que vai compreender o que? Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a mente não for renovada, eu não enxergo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos trabalhar um pouquinho nesse assunto. Vamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas lives, não somente minha, mas de outros pregadores da graça de Deus, que falam a respeito destas coisas aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora ele mostra levando cativo todo o pensamento, aprisionando os pensamentos a quê? A obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que ainda que nós andamos presos nesse corpo de carne, nós não miliciamos segundo a carne, porque ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Não são disposições carnais de emoções, pensamentos e sentimentos, mas são poderosas em Deus para destruir três coisas. Olha lá: fortalezas, sofismas e altivez. Vamos ver se trabalhamos um pouquinho em cada uma delas. O que são fortalezas? São ensinamentos religiosos que foram postos na nossa mente. Aquilo entrou tanto na nossa mente, passou a governar a nossa vida, se tornou uma fortaleza tão dominante na nossa mente, que aquilo controla a nossa vida e nos escraviza. Você quer ver uma fortaleza? Você sabe que no meio evangélico existe um grupo que diz o seguinte, que você tem que guardar o sábado. Porque se você não guardar o sábado, você vai perder a salvação. Fala a verdade. Aí uma pessoa fica 20 anos dentro do lugar que foi ensinado que o sábado é tão importante quanto o que Cristo fez na cruz. Só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Você precisa guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você perde a salvação. O sábado está acima de tudo. E a pessoa fica ouvindo isso 1 ano, 2, 10, 15, 20 anos. 30 anos. Você sabe que o sábado faz parte da lei. E se você for lá em Romanos 10, versículo 4, o que diz? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então acabou, a lei acabou na cruz. O fim da lei é Cristo. A velha aliança acabou definitivamente na cruz. Aí uma pessoa que está há 30 anos no lugar que fala que tem que guardar sábado. Se não guardar o sábado, perde a salvação. Quando ela lê Romanos 10, 4, que tudo isso acabou, que você não precisa guardar sábado, que o sábado acabou na cruz também, como toda a lei acabou na cruz. Cristo cumpriu e nos libertou da lei, pôs um fim na lei.
Se uma pessoa que guarda sábado há 30 anos ouvir isso, ler Romanos 10:4, ouvir uma pregação que tudo aquilo acabou na cruz, o que vai acontecer com ela? A fortaleza vai se manifestar, porque foi posto na mente delas 20, 30 anos que o sábado tem poder para salvar e você tem que guardar o sábado. Quando a verdade do Evangelho da Graça de Deus vem e mostra que tudo isso acabou na cruz, que não se precisa guardar sábado nenhum, que o que salva é o que Cristo fez na cruz, não é o sábado. A fortaleza se manifesta, o que vai acontecer com ela? Ela vai ouvir a verdade, mas a fortaleza está na mente dela, e a fortaleza vai se opor contra a verdade. Vai se opor contra a verdade. E qual a ação que vai ter nessa pessoa? Essa fortaleza vai dominar e domina a vida dela há tanto tempo, que quando ela ouve a verdade, ela vai desprezar a verdade por aquela fortaleza que tem domínio sobre ela, aquele ensino errado que foi posto na mente dela há anos. E ela vai rejeitar a verdade, vai ficar escravizada pela fortaleza religiosa que foi posta na mente dela há anos. Olha para trás, quantos costumes foram postos na nossa mente, quantas tradições foram postas na nossa mente, não é? Você entende o que eu estou dizendo? Eu vou contar um caso, tudo isso que eu estou falando são coisas reais. Uma irmã um dia chegou entre nós com aquele cabelão comprido, e começou a ouvir o Evangelho da Graça de Deus, e um dia, com toda a liberdade, conhecendo ela, eu falei: olha, você não precisa mais ter esse cabelão comprido. Ela disse: sabe o que é, pastor? É que um dia eu estava numa reunião pentecostal, e teve uma irmã que revelou que meu cabelo tinha uma unção. Olha bem a coisa. E que eu não podia mais cortar cabelo, porque o meu cabelo era ungido. Olha, isso não é brincadeira que eu estou te dizendo, é verdade. E o cabelo dela passava da cintura, ela achava que tinha uma unção no cabelo. Vocês estão entendendo? Ela não cortava o cabelo nem a pontinha, porque tinha o cabelo ungido por uma palavra dada por uma falsa profeta. Quando ela começou a ouvir o Evangelho da Graça de Deus, ela começou a perceber que nada daquilo era real. Mas ela tinha uma enorme dificuldade, ela ficou tantos anos aprisionada com aquela fortaleza, que o cabelo dela tinha uma unção, que ela não podia cortar o cabelo para não perder a unção. Ela não permitia que aquele Evangelho da Graça de Deus entrasse dentro dela, na mente dela, e renovasse e libertasse ela daquela escravidão de décadas. Vocês estão entendendo que é uma fortaleza? São ensinos religiosos, eu estou falando assim em termos bíblicos, de religião. São coisas que foram postas na nossa cabeça há tanto tempo. Aquilo entrou como se fosse verdade, estabeleceu uma fortaleza dentro de nós, e quando a verdade vem, a gente rejeita a verdade, porque aquela fortaleza domina a nossa mente, domina a nossa vida, dita a nossa forma de viver. Você está entendendo que é uma fortaleza, meus irmãos? Tem tanta coisa que se fala hoje, que são verdadeiras fortalezas na mente das pessoas. E elas, quando ouvem o Evangelho da Graça de Deus, elas não conseguem se desvincular daquilo. A mente delas se mostram escravizadas por estas fortalezas. Quer ver outra fortaleza? Olha, você vai perder a salvação. Se você não fizer isso, não for dizimista, não fizer isso que a igreja pede, não fazer aquilo, não fizer isso, se você não cumprir com todas essas obras e obrigações, você perde a salvação. A pessoa crê em Cristo, ela fala: eu fui salvo pela graça.
Mas depois ela é imposta na mente delas tantas fortalezas, tantas coisas, que ela passa a ser governada por aquilo que foi imposto na mente dela. Você vai perder a salvação, então você não pode pôr essa roupa, você só pode se vestir assim, você não pode faltar nisso, você tem que fazer parte daquilo. É tanta obra, tanta imposição que é posta na mente das pessoas, que passa a governar a vida dela, que quando ela ouve Romanos 8:1, agora pois não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A fortaleza das obras, das coisas que ela tem que fazer, quando ela ouve que a salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez na cruz e nos salvou gratuitamente, nos mantém salvos até o fim. Ela não consegue crer nisso, por quê? Porque aquela fortaleza de que se ela deixasse de fazer aquelas coisas, ela iria perder a salvação, aquilo domina a vida dela e ela rejeita a verdade. Ela não consegue entender Romanos 8:1, não consegue crer na suficiência daquilo que Cristo fez por nós. E se um dia ela ouvir que não se perde a salvação, ela vai achar que é heresia. Por quê? Porque a fortaleza foi posta na mente dela. A fortaleza foi posta na mente dela. E a fortaleza dominou a vida dela e escravizou ela, e ela rejeitou a verdade. Mesmo estando escrita, ela rejeitou a verdade. Encontrei uma pessoa esmagada por aquela sentença: se você não der o dízimo, você é ladrão. E você está debaixo de maldição, o devorador vai vir na sua vida. E você é ladrão e vai perder a salvação. Encontrei uma pessoa esmagada por tudo isso. Ela ficou num lugar que esmagaram tanto a mente dela com esse ensinamento que se não der o dízimo vai perder a salvação. E se ela tivesse um filho doente e ela está só com o dízimo na mão e precisava comprar um remédio para o filho, ela não ia comprar. Ela ia entregar aquele dízimo porque ela dizia: se eu não der o dízimo eu vou perder a salvação. E quando a verdade vem e diz para ela, Malaquias capítulo 3, aquilo acabou na cruz, aquilo era para os judeus. Malaquias foi escrito para os judeus. Deus está cobrando isso para os judeus. Eles estão debaixo de lei. Malaquias é viver debaixo de lei. Não é para você, mas ela foi destruída na mente com tanta acusação que se não desse o dízimo ia perder a salvação, ia para o inferno. Ela deixava de comprar o remédio para o filho dela que estava doente para dar o dízimo lá, com medo de perder a salvação. Ela não consegue entender que o dízimo acabou na cruz. E se você não der o dízimo, você nunca vai perder a salvação. Mas a fortaleza posta lá há anos deixava ela escravizada, e ela desprezava a necessidade de um filho por causa daquilo que governava a mente dela, da fortaleza que estava posta ali. Entende? Então existem tantas fortalezas em formas de campanhas, de envelopes, em formas de pregadores que põem as pessoas na mão do diabo o tempo todo. Existem tantas fortalezas que foram postas nas mentes das pessoas que quando o Evangelho da Graça de Deus vem, a fortaleza que está ali, ela se opõe ao Evangelho da Graça de Deus, e a maior parte das pessoas voltam para trás, governadas pela fortaleza que foi posta na mente delas. Tem as fortalezas do medo, das ansiedades, das angústias. Tantas coisas que há anos estão encalacradas na mente das pessoas e se opõem drasticamente ao Evangelho da Graça de Deus.
Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Então Paulo fala, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Depois ele fala a respeito dos sofismas. O que são sofismas? São coisas postas na mente das pessoas que são mentiras, mas elas têm como verdade. Não é? Você entende isso? O que é um sofisma? Eu tenho que falar sobre isso. A pessoa está numa igreja que há anos ali, ele acredita numa rosinha ungida e orada. Eu conheço irmãs de idade que elas pegaram o hábito. Se elas não trouxerem para casa uma rosinha ungida, dourada, elas se sentem desprotegidas. Assim como nós, quando éramos católicos, nós trazíamos lá uma medalhinha da Aparecida, um santinho, um crucifixo, punha no meio da carteira, guardava aquilo como se fosse um amuleto protetor. Existe tanta gente agora que semanalmente tem que ter uma rosinha. E se no culto não houve a rosa da unção, elas levam para o pastor orar e abençoar. E elas trazem aquilo como alguma coisa protetora que vai guardar e livrar elas do mal. E o demônio vai ficar preso ali, e um dia elas vão levar de volta para queimar aquilo na igreja e libertar elas totalmente. Eu conheço tanta gente escravizada por esses amuletos, essas coisas que essas igrejas feiticeiras distribuem como se fossem mediadores de bênçãos, que as pessoas acreditam que aquilo é verdade. Elas acreditam. Eu já falei para muitas delas, olha, isso é uma coisa morta, não serve para nada. Elas ficaram terrivelmente raivosas comigo. O que é um sofisma? É você levar a pessoa a crer numa coisa, a pessoa vai ter aquilo como verdade. Mas não é verdade. É uma coisa religiosa que foi posta na mente delas. Você entende? Existe tanta gente dominadas e escravizadas por sofismas que através da religião foram postos na mente deles. Quando a verdade chega, elas não conseguem se desvencilhar daquilo. Elas estão aprisionadas por aquilo. E aquilo se opõe à verdade do Evangelho da Graça de Deus. Elas acabam rejeitando a verdade escravizada pelos sofismas. Que outra coisa Paulo fala aqui? Ele diz, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que são essas altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus? São as opiniões próprias, o que a pessoa acha. A pessoa lê um texto, eu não acho que seja assim. Não, mas está escrito que é assim. Olha aqui, ó. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Está escrito, não, mas não é bem assim. Mas como não é bem assim? Não, eu não penso assim. Então a pessoa tem na mente dela umas opiniões próprias a respeito da Bíblia, mesmo que estejam escritas, são as altivez que estão na mente dela, a opinião dela, o que ela acha, a forma que ela quer interpretar aquilo, não é bem assim. Mas aquilo está na mente dela, opiniões próprias, não interessa a nossa opinião. Não interessa o que eu acho, se é bonito ou deixa de ser. Não interessa se eu penso assim ou não, o que importa é o que está escrito. Então está cheio de gente, mesmo no Evangelho da Graça de Deus, meus irmãos. Está cheio de gente que até prega o Evangelho da Graça de Deus, cheio de altivez, pregando opinião própria e dizendo que é aquilo, a verdadeira interpretação da Bíblia. Está cheio de gente com opinião própria. Nós não devemos pregar a opinião própria, que nós temos que transmitir para as pessoas
É o que está escrito puramente, nada mais que isso. Principalmente nas cartas de Paulo. É isso que é o Evangelho. O que Paulo diz? Não me envergonho do Evangelho. Vou abrir lá em Romanos capítulo 1. Versículos 16 e 17. O que Paulo fala? Pois não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver por meio da sua própria fé. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu não posso ultrapassar o Evangelho. Eu só vou entender o Evangelho entendendo as cartas de Paulo. Não esqueça isso. Eu só vou entender o Evangelho da graça de Deus entendendo e aprendendo as cartas do apóstolo Paulo. Nada mais que isso. Então não interessa meu ponto de vista. Não interessa se eu consigo atrair pessoas para mim com certas dissertações pessoais da minha própria cabeça, com a minha própria altivez. Não interessa, o que tem que ser falado e exposto é o que está escrito. Isso é a verdade. Não importa se eu concordo ou discordo. A verdade sempre prevalece. Então o que são essas altivez? São opiniões próprias. Eu acho que é assim. Uso textos da palavra de Deus para apoiar a minha opinião própria, não verdadeiramente aquilo que está escrito quer dizer. Você está entendendo que a mente, ela não é renovada em um dia? Você mesmo pode estar me ouvindo e foi aberto há pouco tempo para o Evangelho da graça de Deus e está ouvindo coisas que não faz parte do Evangelho da graça de Deus, como se fosse o Evangelho da graça de Deus. Você mesmo que está me ouvindo, está me vendo aí, pode estar comendo alguma coisa que não é Evangelho da graça de Deus. Mas por você ser novinho e estar aceitando tudo que se fala que é Evangelho da graça de Deus, você está se alimentando de pregações de altivez, não do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anular os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fazendo o quê? Olha lá, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que é a obediência de Cristo? Obediência ao Evangelho, aquilo que está escrito, isso é a obediência de Cristo. Então, a partir do momento que eu recebo o Evangelho da graça de Deus, tudo aquilo que está na minha mente, que discorda do que está escrito, tem que ser levado cativo, capturado e levado cativo à obediência de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. Será que você entende isso, meu irmão, minha irmã? Por isso que eu falo, a mente não é renovada em um dia. A mente não é renovada porque você está um mês ouvindo o Evangelho da graça de Deus. A mente não está 100% renovada porque você está um ano ouvindo o Evangelho da graça de Deus. Eu sei que está num processo de renovação, para que você tenha uma mente renovada mesmo. E não se conforme ainda a esse conceito religioso evangélico. Isso leva tempo, leva anos e anos de meditação em cada carta. Presta atenção. Eu preciso muito repetir isso para você. Para que você tenha uma mente renovada, uma mente madura. São anos e anos de meditação nas cartas de Paulo. Não é numa pregação, não é porque você ouviu uma coisa só. São anos e anos que você vai trabalhando em cima daquilo.
Por exemplo, você quer entender realmente, claramente, que nós não estamos debaixo da lei. Você quer entender, ter uma mente renovada com esse entendimento, que o fim da lei é Cristo. Que o véu que Paulo fala é o conhecimento da velha aliança. Você quer ter um entendimento claro daquilo que Cristo fez na cruz, é suficientemente renovada com tudo isso, saber que a nova aliança começa depois da cruz para frente. Então você precisa pegar a carta de Paulo aos Gálatas e ficar em cima dessa carta. Não tenha pressa, olha o que eu vou falar para você. Não tenha pressa em ficar querendo comer tudo rapidamente. As pessoas querem comer tudo, elas querem live novas o tempo todo, ficar mastigando tudo aquilo, nem digeriu ainda aquilo que comeu, já ficam desesperadas, correndo atrás de live aqui, ali, um vídeo aqui, outro aqui. No fim você vai ver qual foi o aproveitamento, quase nada. Não tenha pressa. Quer ter uma mente renovada para entender isso que eu acabei de te dizer? Pega a carta de Paulo aos Gálatas. Mastigue capítulo por capítulo lentamente. Fique 4 meses, 5 meses, 6 meses. Só em cima de uma carta você vai dizer assim, mas pastor, isso é enfadonho. Não, olha o que eu estou te dizendo. Quer ter clareza sobre o que acabou na cruz e o que começou depois da cruz, o fim da velha aliança, o começo da nova aliança, as obras perfeitas realizadas por Cristo na cruz, a graça de Deus. Pegue Gálatas, fica 4 meses em cima dele, trabalhando versículo por versículo, ouvindo lives que falam a respeito disso. E se não entendeu, fala, Deus, abre o meu entendimento, porque o potencial para entender está no teu espírito. Fique ali 1 mês em cima daquilo, 2 meses, volta, vai. Você vai ver que depois de 3, 4 meses você vai enxergar coisas maravilhosas. Quem pode afirmar que já entendeu tudo que está na carta de Paulo aos Gálatas? Quem pode afirmar que domina 100% a carta de Paulo aos Gálatas? Quem pode afirmar que domina 100%? Então, para que a tua mente seja renovada, saia de um estado e entre em outro estado, saia do estado de escravidão e entre em outro estado, você precisa renovar, ficar em cima de uma carta de Paulo 2, 3 meses, 4 meses, naquele mesmo assunto, naquela mesmo ensino, vai para lá, volta, até que a tua mente tome a forma da carta de Paulo aos Gálatas. E isso leva tempo. Você vai ter que ter domínio sobre a ansiedade, domínio sobre inquietação, domínio sobre precipitação, em ficar num assunto mastigando, até que aquilo se torne a tua própria vida. Cada carta de Paulo tem que se tornar a tua própria vida. Você entende o que eu estou dizendo? Então, se eu chegar na carta de Paulo aos Gálatas e mastigar aquilo, ler versículo 1, 2, 3 até o 8 do capítulo 1, revolver aquilo, tentar entender por que Paulo fala que vocês estão deixando a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Trabalhar nisso 100%. Quem é o que perverte o evangelho de Cristo? Por que Paulo está dizendo que eles foram chamados na graça, estão passando por um outro evangelho? Por que Paulo fala, se vier um anjo do céu e vos pregar coisa que vai além daquilo que temos pregado, seja maldito, seja anátema? Por que ele fala isso tão expressivamente? E aí você vai para o capítulo 2 e 3 e 4, trabalhando isso.
É passar um dia, dá uma paradinha, 5 minutos, olha ali, depois mais 10 minutinhos, olha aquilo, e à tarde mais um pouquinho, e à noite mais um pouquinho, e volta naquilo. Até que a própria carta de Paulo aos Gálatas se incorpore no teu espírito, se torne a tua própria vida. Então a tua mente, ela vai ser renovada com aquele conhecimento de carta de Paulo aos Gálatas. Não é brincadeira isso, requer disciplina. Quem é que tem que transformar a sua mente? Não é Deus que vai transformar a tua mente. Transformai-vos, é você mesmo. Através do conhecimento que vai transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem é que tem que trabalhar para renovar o vosso entendimento? É você mesmo. Através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Eu falo assim pensando em você que é novinho, que está há 1 ano na graça, que está há alguns meses. De vez em quando alguém entra em contato comigo, pastor, eu estou 5 meses, eu falo, ai meu Deus, queria estar pertinho dessa pessoa, todo dia dar uma palavrinha para ela, para ajudá-la, mas pessoalmente, acompanhar como uma criança, dar as mamadeiras certas, para que ela tenha o crescimento verdadeiro no Evangelho da graça de Deus. Você entende isso, meu irmão, minha irmã? Você que é novinho na graça, dê valor a isso que eu estou te dizendo. Não fique agitado ouvindo isso, ouvindo aquilo, ouvindo desesperadamente. Calma. Tem que comer uma coisa de cada vez até que ela faça digestão e passe a fazer parte da sua vida, do seu sangue, do seu espírito. É assim que as fortalezas, os sofismas, a altivez vai sendo trabalhada e expurgada na nossa mente. E nossa mente vai saindo de um estado para outro estado. Transformai-vos. Como que eu vou ser transformado? Porque alguém passou um pouquinho de óleo aqui e disse alguma coisa. Não! Isso não transforma ninguém, isso escraviza as pessoas. A transformação vem pela renovação da mente. Então vamos lá. Romanos capítulo 12, onde nós começamos. O que significa a palavra transformar? Vamos recapitular. Significa passar de um estado para outro. Estava no estado de trevas, de escuridão, mesmo sendo religioso. E passa por um estado de liberdade, de luz do Evangelho da graça de Deus. O que significa renovar? Alterar para melhor, ficar como novo, como uma coisa nova. Então Romanos 12, o que Paulo fala? Versículos 1 e 2, onde começamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora ele diz, não vos conformeis com este século, com esta mesma mentalidade religiosa, falando para o nosso século. Não vos conformeis com este século religioso, evangélico, essa mentalidade que está aí na televisão, essa mentalidade falsa das coisas oradas, ungidas, que escravizam as pessoas, essa mentalidade das campanhas do Velho Testamento, votos do Velho Testamento, essas coisas que escravizam. Não vos conformeis com essa mentalidade, mas transformai-vos como? A coisa acontece aqui, pela renovação da vossa mente. E o que eu vou descobrir quando minha mente for renovada? Ele fala, aí você vai experimentar o quê? Olha lá. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde está a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Está no Evangelho, já está tudo escrito.
Você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A tua mente vai estar renovada pelo Evangelho da graça de Deus. Num nível profundo, você vai ter uma visão totalmente diferente do Evangelho. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai enxergar o Evangelho com uma mentalidade renovada. E você vai experimentar que você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai experimentar libertos do império das trevas. Você vai experimentar a minha graça te basta. Você vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Por isso, comece já. Não perca tempo. Pegue uma carta de Paulo, trabalhe naquilo 1 mês, 2, 3, 4. Não fique ouvindo um monte de coisa todos os dias ao mesmo tempo. Guarda a tua mente. Tem muita coisa sendo pregada que é altivez, que é sofisma, que é fortaleza na mente de quem está pregando. Você aceita essa palavra de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã? Assim nós vamos terminando esta live por aqui. Foi uma alegria poder chegar até você. Você pessoa preciosa, você pessoa de grande valor. Eu vou terminando esta live com aquela frase que eu tenho dito: a tua vida é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.